Podcast 41. Desperte. Viagem astral. O que é? Facebook e canal. Uma nova humanidade, Sr. Black. Desperte. Viagem astral. O que é? Projeção da consciência é a capacidade que todo ser humano tem de projetar a sua consciência para fora do corpo físico. Essa experiência tem recebido diversas nomenclaturas, dependendo da doutrina ou corrente de pensamento que a mencione: viagem astral, esoterismo, projeção astral, filosofia, experiência fora do corpo, parapsicologia, desdobramento, desprendimento espiritual, ou emancipação da alma, espiritismo, viagem da alma, Ekankar, projeção do corpo psíquico, ou emocional, Rosa Cruz, projeção da consciência, projeciologia, etc. É sabido, desde a mais remota antiguidade, que a experiência fora do corpo é um fato, envolvendo técnicas nítidas de cunho científico. Porém, devido ao desconhecimento sobre o assunto, grupos desinformados geraram fantasias sobre os perigos que envolveriam o processo, aliás inexistentes. Desse desconhecimento, advieram reservas e ideias errôneas, ficando o assunto restrito a uma minoria, com pseudo-controle e domínio de suas técnicas e consequências. Hoje, a projeciologia insere-se na parapsicologia como ciência adstrita, digna do maior crédito, contando com pesquisadores de vulto como Wagner Borges, Valdo Vieira, Silvan Mudon, Eduard Carrington, Robert Amon Roy, entre tantos outros nacionais e internacionais, em vasta bibliografia. O psicossoma pode ser definido como contraparte extrafísica do corpo físico, ao qual se assemelha, e com o qual coincide minuciosamente, parte por parte. É uma réplica exata do corpo físico, em toda a sua estrutura, de forma fácil de entender. É o seu corpo astral. O psicossoma é constituído de matéria astral, que vibra numa frequência mais sutil, e é infinitamente mais refinada do que a matéria física, que constitui o corpo físico. É normalmente invisível, intangível, a olhar e toque físicos. O psicossoma coincide com o corpo físico durante as horas em que a consciência está totalmente desperta. Mas, no sono, os laços que mantêm os veículos de manifestação unidos se afrouxam, e o psicossoma se destaca do corpo físico. Essa separação é que constitui o fenômeno da projeção astral. Normalmente, o psicossoma, quando projetado além do físico, mantém a forma daquele corpo, de modo que o projetor é facilmente reconhecido por aqueles que o conhecem fisicamente. Ele também é denominado de corpo astral, perispírito, duplo astral, corpo fluídico, etc. O psicossoma é ligado ao corpo físico por um apêndice energético, conhecido como cordão de prata. O cordão de prata, o psicossoma, é ligado ao corpo físico por um apêndice energético, conhecido como cordão de prata, através do qual é transmitida a energia vital para o corpo físico, abandonada durante a projeção. Em contrapartida, o cordão de prata também conduz a energia do corpo físico para o psicossoma, criando um circuito energético de ida e volta. Esse interfluxo energético mantém os dois veículos de manifestação em relação direta, independentemente da distância em que o psicossoma estiver projetado. Enquanto os dois corpos estão próximos, o cordão é como um cabo grosso. À medida que o psicossoma se afasta das imediações do corpo físico, o cordão torna-se cada vez mais fino e sutil. O cordão de prata também tem recebido diversas denominações: cordão astral, cordão fluídico, fio de prata, teia de prata, cordão luminoso, cordão vital, cordão energético, etc. Um dos medos básicos do iniciante é o de que o cordão energético venha a se partir durante a projeção, acarretando
Assim, a morte do corpo físico. Tal medo é infundado, pois isso não acontece. Por mais longe que o projetor estiver, o cordão de prata sempre o trará de volta para dentro do corpo físico. Também é impossível o projetor se perder fora do corpo, ou não querer voltar ao físico. Para voltar, basta pensar firmemente no seu corpo físico, e o retorno se dará automaticamente. É nesse instante que muitos projetores têm a sensação de queda, e acordam assustados no corpo físico. O cordão de prata é um feixe de energias, um emaranhado de filamentos energéticos interligados. Quando ocorre a projeção, esses filamentos energéticos, que estavam embutidos em toda a extensão do corpo físico, projetam-se simultaneamente de todas as partes dele, e se reúnem, formando o cordão de prata. Os principais filamentos energéticos são aqueles que partem da área da cabeça. A projeção pode ser voluntária ou involuntária. Na projeção involuntária, a pessoa sai do corpo sem querer, e não entende como isso aconteceu. Geralmente, a pessoa se deita e adormece normalmente. Quando desperta, descobre que está flutuando fora do corpo físico, na proximidade deste, ou à distância, em locais conhecidos ou desconhecidos. Em alguns casos, a projeção ocorre antes mesmo da pessoa adormecer. Na maioria das projeções involuntárias, a pessoa projetada observa seu corpo físico deitando na cama, e fica assustada, imaginando que está desencanada. Alguns projetores ficam tão desesperados que mergulham no corpo físico violentamente, na ânsia de escapar daquela situação estranha. Outros pensam que estão vivendo um pesadelo e procuram desesperadamente acordar seu corpo físico. Entretanto, outras pessoas, que se projetam involuntariamente, se sentem tão bem nessa situação, que nem se questionam sobre que fato é aquele, como ocorreu, e por quê. A sensação de liberdade e flutuação é tão boa, que nada mais importa para elas. Ao despertar no corpo físico, algumas imaginam que aquela vivência era um sonho bom. Muitos sonhos de voo e de queda estão relacionados diretamente com a movimentação do psicossoma durante a projeção. Mas também existem as projeções voluntárias, nas quais a pessoa tenta sair do corpo pela vontade, e consegue. Nesse caso, o projetor comanda o desenvolvimento da experiência, e está totalmente consciente fora do corpo. Pode observar seu corpo físico com tranquilidade, viajar à vontade para lugares diferentes no plano físico ou extrafísico, encontrar com outros projetores, ou com entidades desencarnadas. Pode voar e atravessar objetos físicos, entrando no corpo físico a hora que desejar. Na projeção voluntária, a pessoa tem pleno conhecimento do que ocorre, e procura desenvolver o processo à sua vontade. Na projeção involuntária, a pessoa não tem conhecimento do que ocorre e, por isso, tem medo da experiência. Esse medo está na razão direta da falta de conhecimento das pessoas sobre o fato em questão. Existem técnicas e conhecimentos inerentes a essa prática, que demandam estudo e dedicação. Sintomas: ocasionalmente, o projetor pode sentir uma paralisia dos seus veículos de manifestação, principalmente dentro da faixa de atividade do cordão de prata. Essa paralisia é chamada de catalepsia projetiva, ou astral. Não deve ser confundida com a catalepsia patológica, que é uma doença rara. Catalepsia projetiva pode ocorrer tanto antes quanto após a projeção. Geralmente, ela acontece da seguinte maneira: a pessoa desperta durante a noite e descobre que não pode se mover. Parece que uma força invisível lhe tolhe os movimentos. Desesperada, ela tenta gritar, mas não consegue. Tenta abrir os olhos, mas também não obtém resultado. Alguns criam fantasias subconscientes, imaginando que um espírito lhe dominou e tolheu seus movimentos. Essa catalepsia é benigna e pode produzir a projeção, se a pessoa ficar calma e pensar em flutuar acima do corpo físico. Ela não apresenta nenhum risco, pelo contrário, é totalmente inofensiva. Portanto, se você se encontrar nessa situação,
Em uma noite qualquer, não tente se mover. Fique calmo, e pense firmemente em sair do corpo, e flutuar acima dele. Não tenha medo, nem ansiedade, e a projeção se realizará. Com as técnicas apropriadas, e conhecimentos inerentes, irá automaticamente saber o que fazer, independentemente do que estiver ocorrendo. Caso não pretenda se arriscar, e deseje recuperar o controle de seu corpo físico, basta tentar, com muita calma, mover um dedo da mão, ou uma pálpebra, que imediatamente readquirirá o movimento. Além da catalepsia projetiva, podem ocorrer pequenas repercussões físicas, no início da projeção, principalmente nos membros. Muitas pessoas, quando estão começando a adormecer, têm a sensação de estar escorregando, ou caindo por um buraco, e despertam sobressaltadas. Isso acontece devido a uma pequena movimentação do psicossoma, no interior do corpo físico. O estado vibracional são vibrações intensas que percorrem o psicossoma e o corpo físico, antes da projeção. Algumas vezes, essas vibrações se intensificam, e formam anéis energéticos, que envolvem os dois corpos. Ocasionalmente, o estado vibracional pode produzir uma espécie de zumbido, ou ruído estridente, que incomoda o projetor. Na verdade, essas vibrações são causadas pela aceleração das partículas energéticas do psicossoma, criando assim um circuito fechado de energias. Essas energias são totalmente inofensivas, e têm como finalidade a separação dos dois corpos. Os tipos de projeção. Projeção consciente é aquela na qual o projetor sai do corpo e mantém a sua consciência lúcida durante todo o transcurso da experiência extracorpórea. Projeção semiconsciente é aquela na qual a lucidez da consciência é irregular, e o projetor fica sonhando fora do corpo, totalmente iludido pelas ideias oníricas. Projeção inconsciente é aquela na qual o projetor sai do corpo totalmente inconsciente. É um sonâmbulo extrafísico. Infelizmente, a maioria dos encarnados está nessa situação. Em toda a projeção, os amparadores guias mentores estão presentes, assistindo e orientando o projetor, mesmo que ele não os perceba. Na maioria das vezes, eles ficam invisíveis, intangíveis ao projetor. A projeção, em que o amparador ajuda o projetor a sair do corpo, é denominada de projeção assistida, projeção e sonho. Muitas pessoas confundem projeção com sonho. Outras confundem sonho com projeção. As diferenças entre sonho e projeção são bem óbvias. No sonho, a consciência não tem domínio sobre aquilo que está vivenciando. É totalmente dominada pelo onirismo. Na projeção, a consciência tem pleno domínio sobre si mesma. No sonho, não há coerência. Na projeção, a consciência mantém o seu padrão normal de coerência, ou até mais ampliado. No sonho, a capacidade mental é reduzida. Na projeção, a capacidade mental é ampliada. Benefícios da projeção. O projetor, fora do corpo, observa eventos físicos e extrafísicos, independentemente do concurso dos seus sentidos físicos. Nas horas em que o seu corpo físico está adormecido, o projetor observa, trabalha, participa e aprende fora do corpo. O projetor constata, através da experiência pessoal, a realidade do mundo espiritual. Pode encontrar com espíritos desencarnados, comprovando assim, para si mesmo, in loco, a sobrevivência da consciência, além da morte. Pode substituir a crença pelo conhecimento direto, através da experiência pessoal. Pode ter a retrocognição extrafísica, isto é, lembrando de suas vidas anteriores, e comprovando, realmente, por si mesmo, a existência da reencarnação. Pode prestar assistência extrafísica, através de exteriorização de energias fora do corpo, para doentes desencarnados e encarnados. Pode fazer a desobsessão extrafísica. Pode encontrar com pessoas amadas fora do corpo. Pode adquirir conhecimentos, diretamente, com amparadores, fora do corpo. Em breve,
Retornarei com mais informações sobre esse tema, mas muitos podem por si obter os livros dos autores citados no início desta matéria, ou efetuar diversas pesquisas sobre o assunto. Lembre-se, você é seu mestre e senhor de sua jornada e existência. Quando deixa de seguir sua luz, para seguir a luz de outro, torna-se apenas uma sombra daquilo que poderia se tornar um dia. Namastê Adonai a todos. Tudo é energia. Desperte, pois chegou o tempo. Fonte: facebook.com. Rumo à nova humanidade. Revisão: Senhor Black. Fim deste podcast. Você acabou de ouvir podcast 41, Desperte, Viagem Astral. O que é? E atenção, todos os sábados, às 18 horas, Hangout, live, do Senhor Black, no canal Rumo à Nova Humanidade, com muitas informações novas sobre diversos temas. Material complementar a esse podcast, com textos, imagens, vídeos, links com artigos complementares, e outras fontes, vocês encontrarão em nossa página no Facebook, link na descrição deste vídeo. Acesse e curta a nossa página para receber as novas publicações, e não esqueça de ativar as notificações desse canal, clicando no sininho. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Deixe sempre seu comentário, ele é muito importante para nós, pois mesmo sendo negativo, poderemos sempre melhorar e avaliar nosso trabalho. Gratidão por ouvir até aqui, deixe o seu joinha, e em breve, retornarei com mais informações. Até a próxima, e namastê a todos.